Bom dia, semeadores, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia, o terceiro dia da nossa leitura anual da Bíblia. E hoje temos algo muito interessante. A gente está no terceiro dia, hoje é uma quarta-feira, e quarta-feira, como você sabe, é dia de Gef. Aqui em Southend-on-Sea, estamos te esperando para juntos a gente possa estar buscando esse Deus de Adão, Deus de Abraão, Deus de Noé, esse Deus que tanto fez e tanto faz. Vamos estar juntos buscando Ele aqui hoje à noite a partir das 8. Conto com a tua presença, não perca essa oportunidade. E quem sabe a gente pode estar aí falando de alguma dessas passagens para a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje a gente vai ler, como você sabe, do capítulo 11 até o 15. Se você lembrar, lá no começo, no primeiro dia, eu disse que haviam, quando a gente dividia dessa maneira simples em duas partes, o livro de Gênesis tinha na primeira parte tinham 4 grandes eventos, e se você vai lembrar comigo quais são eles, era a criação, a queda, que já foi, falamos do dilúvio, o quarto era a criação das nações, ou a Torre de Babel, divisões das línguas, são o quarto grande evento que ocorreu na primeira parte do livro de Gênesis, que também era a parte que é mais geral, fala de todos. Agora, a partir de então, a partir de hoje, já no capítulo 12, na realidade, finalzinho do 11, já começamos, saímos de todas, de tudo que havia, do modo geral para o particular, vamos para um homem só, o pai da fé, Abrão, que será chamado, quer dizer, já foi chamado, mas a gente vai ler sobre o chamado dele hoje, ou talvez você já leu, não sei como você tem feito. Conta aqui para mim como você tem feito, fala aqui nos comentários, se você está vendo primeiro esse estudozinho, essa apresentação da palavra, ou você está estudando primeiro, depois vindo aqui conferir. Me diz como que tem sido, coloca aqui suas dúvidas também, caso tenha alguma, que a gente vai tentar esclarecer da melhor maneira possível. Então, como eu disse no capítulo 11, tem ali a Torre de Babel, e é interessante a gente ver, se você olhar no versículo 4, mostra a intenção daqueles homens que criaram aquela torre, que era, eles numa planície escolheram criar uma cidade e ali levantar, erguer uma torre tão alta a ponto de chegar aos céus. E interessante que a gente vê Deus falando que eles estavam em unidade, com tanta unidade, que tudo que eles se propusessem a fazer seria feito, e se eles não parassem naquela hora, eles alcançariam o seu objetivo. Pensa nisso, Deus falou que eles alcançariam o seu objetivo. Mas no versículo 4 diz a intenção daqueles homens, o que é que eles queriam, o que eles pretendiam. E a gente contrasta o que eles disseram ali, quanto o que Deus disse no mandamento, tanto para Adão quanto para Noé, que era para encher a terra, para se espalhar, para procriar. E aqueles homens queriam ficar ali, primeiramente, não queriam espalhar, e queriam também um nome para si próprio, um nome conhecido, que aí a gente compara com a promessa dada a Abraão, já no capítulo 12, se passar para o capítulo 12, versículos 1 ao 3, vai estar ali Deus falando com Abraão, o que Deus faria com Abraão, que alcançaria toda a terra, mas além de tudo também daria um nome grande, um nome conhecido, um nome famoso, todos conheceriam o nome de Abraão. E obviamente hoje a gente sabe, no mundo todo, por onde a gente vai, é conhecido o nome de Abraão. Ele é o pai da fé, ele é o pai da fé, porque ele creu, né? Como diz a palavra, a gente lê ainda hoje, e isso lhe foi imputado como justiça. Então nós somos filhos de Abraão pela fé, a nossa fé em Cristo, que veio da descendência de Abraão para a glória de Deus. E como eu disse, não só a nós, mas interessante que a promessa a Abraão é de abençoar todas as famílias da terra, não uma, não duas, mas todas. Como eu disse, virou particular, passou por um homem só que para abençoar todas as famílias. Em resumo, existe agora um meio, um método, existe um caminho. Temos que estar junto com essa família se quisermos fazer parte da bênção do Senhor. Família de Abraão, pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 13, a gente já vê ali que Abraão se separa de Ló. A gente viu que ele continuou, era Abraão, seu pai, e Ló foi com eles também. Mas no capítulo 13 eles se separam, são tão abençoados que eles têm que cada um partir para um lado. Abraão pega e oferece a Ló para escolher para onde ele iria. Abraão iria para o lado oposto. E é interessante a gente ver isso, porque quando Deus chama Abraão, fala para ele sair da casa do pai dele, sair da parentela, e ele o abençoaria. Só que ele saiu da casa dos pais, o pai até faleceu, mas ele estava ainda com o seu sobrinho. E quando chega a hora que o seu sobrinho, quando ele sai, se separa do seu sobrinho, Deus volta a aparecer a Abraão, ali no versículo 14 ao 18 do capítulo 13, e tem um renovo da aliança. Deus pega e mostra o tamanho, a extensão dessa aliança, que é até onde alcançaria essa aliança, nessa promessa
a Abraão. E no capítulo 14, aquele episódio bem conhecido, misterioso, é a primeira aparição que a gente tem na Bíblia daquele rei, como que é o nome dele, aquele rei sacerdote, Melquisedeque. E o interessante ali é que a gente vê o pai da fé sendo abençoado por Melquisedeque, e ele institui algo que até hoje, para muitas pessoas, é algo, como que eu posso dizer, polêmico, ou algo que não faz sentido para algumas pessoas. Pessoas ou acham que aquilo foi feito e acabou. Depois a gente vai estar estudando sobre isso, sobre essa mesma passagem, sobre a visão de um autor do Novo Testamento. Abraão ali naquele momento institui o dízimo, e ele dizimou para Melquisedeque. E como eu disse, ele nem existia a lei ainda, não foi a lei que criou o dízimo, mas sim do próprio Deus, através de Abraão. E ele foi ali abençoado, e eu glorifico ao Senhor por ter aprendido no começo da minha caminhada cristã a importância do dízimo, da oferta, mas especialmente do dízimo, que é o reconhecimento que o que eu tenho não é meu, é tudo do Senhor. Quando eu entrego o meu dízimo, meus 10%, eu estou simplesmente devolvendo 10% do que já é dele, como reconhecimento que tudo é dele, que eu pertenço a ele, minha família pertence a ele. E eu te convido, eu te desafio a confiar no Senhor dessa mesma forma. Não caia no engano que tem sido ministrado para todo canto hoje, acerca dos dízimos, que eles não existem, que eles não funcionam, que é uma mentira, que isso é uma papagaiada, que isso é para dar dinheiro para pastor. Não caia nesse engano. Obviamente a gente sabe, não estou aqui para dizer que não existem mau caráteres em todas as áreas do mundo, e vai existir sempre homem com maldade, homem querendo abusar. Desde a época bíblica já existia, da época que a Bíblia estava sendo escrita, e no Novo Testamento principalmente, Paulo, os apóstolos falam disso, as pessoas queriam abusar das pessoas para querer receber do seu dinheiro. Mas quando a gente entrega o dízimo, nosso papel é reconhecer que veio do Senhor, a gente entrega o dízimo, e cabe aí a administração da igreja cuidar daquilo, não está nas nossas mãos. A nossa parte é reconhecer que veio do Senhor, e com isso, com certeza, nós estamos fazendo um bem para nós mesmos, estar reconhecendo que é dele e não de mim. Não é a minha força, não é o meu conhecimento, não são as minhas habilidades, não é o que eu tenho, sim quem ele é. Amém? Então, para a gente concluir a nossa leitura de hoje, está no capítulo 15, tem o renovo da aliança de Deus com Abraão. Depois que depois que acaba esse encontro com Melquisedeque, tem a aliança de Deus com Abraão. Então, que esse mesmo Deus de Abraão, Deus de Noé, Deus de Adão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Jeremias, esteja conosco nesse dia. Como eu disse, hoje é quarta-feira, é um dia especial, dia de Gef, aqui em South End. Você está mais convidado. Quem sabe a gente passa por alguma dessas passagens. Se você tiver alguma dúvida, pode ser um momento para a gente estar junto ali, orando junto um pelos outros, clamando a presença de Deus. E que nesse dia Deus venha abençoar a ti e a tua casa, que Deus venha te alcançar com renovo espiritual, que Deus venha abrir as portas que precisam ser abertas, que Deus venha estar colocando as coisas no lugar para a honra e glória do nome dele. Tenha um dia abençoado no nome santo do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Tchau, tchau.